Olá, alunos da C31. Bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. Professor Anderson de volta para conversar com vocês sobre plano cartesiano e medidas. A gente já trabalhou bastante com plano cartesiano, né? A gente já tem uma noção de como se localiza um ponto no plano cartesiano, né? Um ponto, sempre letra maiúscula, é um conjunto de duas coordenadas. A primeira no eixo x, para frente ou para trás, a segunda no eixo y, para cima ou para baixo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ponto P, 4, 3, significa que saindo da origem, que é o meu ponto 0, 0, eu vou andar 4 para frente e depois eu vou 3 para cima. Encontro, localizo o meu ponto P. Certo? A minha origem, lembrando, é o meu ponto 0, 0. Eu não fui nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. Se eu pegar, por exemplo, o meu ponto R e disser menos 5, 2, significa que eu andei 1, 2, 3, 4, 5 para trás, 2 para cima. Eu posso pegar um ponto S e dizer, eu não andei nem para frente nem para trás, e eu andei 3 para baixo, 1, 2, 3, ponto S. Isso vocês já estão careca de saber, certo? Vocês já sabem se localizar. O que a gente treina menos são pontos do tipo menos 7/2, menos 2,4. Isso a gente treina menos. Mas vocês também sabem. 7/2. O que é 7 dividido por 2? 13,50. Quer dizer, eu andei 3 passos e meio para trás. 1, 2, 3,5. Aqui está o meu menos 7/2. Né? Não está entre o 6 e o 7, por favor. Eu tenho 7 para dividir entre duas pessoas, não vai ganhar 6 cada uma. Lembra, né? Eu tenho que dividir. E o 2,4? Eu andei 1, andei 2. E andei o 0,4. Aqui está o meu ponto W. A localização de pontos, em geral, vocês se dão bem. O máximo que vocês se perdem é nisso aqui. Que vocês esquecem de dividir para ver onde é que vai parar e me largam um troço lá no 7. Cuidado. Divide. Sempre. 7 dividido por 2 dá 3. Quer dizer, eu andou 3 passos. Quanto mais? Mais meio. Certo? Isso aqui, a gente já brincou de depois ligar os pontos e ver que desenho aparece. A gente já fez um monte de coisa em relação a isso. O que a gente precisa fazer agora? Entender como é que a gente calcula a distância entre um ponto e outro. E eu vou começar com coisas bem simples relacionadas a isso. Certo? Nós vamos procurar determinadas medidas de distância entre um ponto e outro. Nesse primeiro vídeo, 63, eu vou colocar esses pontos alinhados, sempre alinhados, ou paralelo ao y ou paralelo ao x, certo? E aí, nós vamos começar a fazer um crescente para ver o que acontece quando esses pontos não estão alinhados, o que a gente pode fazer e tudo mais. Ok? Pause e copia. E eu já volto. Então, aqui, por exemplo, marque os pontos P
mais 5 mais 2 e Q menos 3 mais 2. Vamos marcar esses pontos. No P, 5 para frente, 2 para cima. 1, 2, 3, 4, 5 para frente, 2 para cima. O Q, 3 para trás, 2 para cima. Ok? E aí a pergunta é, qual a medida do... Como é que a gente lê isso? Segmento de reta PQ. Segmento de reta PQ. Olha só. Vou pegar o ribão. O segmento de reta PQ... O segmento de reta PQ, ele está aqui, ó. Paralelo ao meu eixo X. Porque a distância dele do eixo X é sempre 2, ó. 2, 2. Ele está paralelo ao meu eixo X. Então, eu não preciso me preocupar com o eixo X para calcular a distância. Não preciso me preocupar com o eixo Y para calcular a distância, porque ele está paralelo aqui, ó. Eu só preciso saber quanto eu ando daqui até aqui. E para saber a distância, isso é algo que a gente vê lá em B30 e repete em C10 e repete e vai repetindo. Para saber a distância entre dois pontos, o que a gente faz? Distância é maior menos menor. Quem é o maior? 5. Menos. Quem é o menor? Menos 3. Opa! Menos 3. O que acontece aqui? 5 mais 3. A distância é 8. Precisava fazer tudo isso, senhor? Claro que não. Olha aqui, ó. Do menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achei! 8. Eu andei do menos 3 até o 5. Eu andei 8 passos. Agora, se eu não sei isso aqui, como é que eu vou fazer quando for do menos 274 até o mais 1423? Eu não vou ficar contando de um por um. Eu tenho que saber que é o maior menos o menor. E esse menos o menor vai com o sinal, para eu saber exatamente o que vai acontecer. Certo? Negativo com positivo, negativo, negativo com negativo, positivo. Confronto de sinais. Então, se eu estou saindo de um ponto até o outro em linha reta, a única coisa que eu preciso fazer, linha reta sempre paralelo ao X ou paralelo ao Y, tá? A única coisa que eu preciso fazer é contar do menor para o maior. Maior menos menor. Deu para entender isso? Eu posso pegar aqui e fazer isso aqui reduzido, agora simplificado. Ó, distância. Maior menos menor. 5 menos 3. 5 mais 3, 8. Tudo bem? Porque agora eu quero propor uma segunda maneira de pensar isso. Marque os pontos.
x, 2 negativo, 1 negativo, e y, 2 negativo, 6 negativo. E aí me diz, qual a medida do segmento de reta XY? Quer dar um pause e tentar? Dá um pause, copia e tenta. Aqui eu vou seguir fazendo, tá? Olha só, o ponto X, 2 negativo, 2 para trás, 1 negativo, 1 para baixo. 1, 2 para trás, 1 para baixo. Marquei o meu ponto X. Ponto Y, 2 para trás, 6 para baixo. 1, 2 para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para baixo. O meu segmento, dá para fazer com essa reta. O meu segmento XY vem daqui até aqui. Aqui está o meu segmento XY. E aí eu quero saber qual o tamanho desse segmento. Qual é a medida do segmento XY? Bom, ele sai do menos 1 e vai até o 6. 1, 2, 3, 4, 5. O tamanho dele é 5. Será que confirma se eu fizer a distância aqui? Maior menos menor? Distância. Maior menos menor. O maior, quem é maior? Menos 6 ou menos 1? Menos 1. Maior é sempre o melhor. O que é melhor? Dever 1 ou dever 6? Dever 1. Ó, não esquece uma coisa dessas. Menos o menor. Menos o menos 6. Ah, senhor, como é que eu vou me lembrar que o menos 1 é o maior, senhor? Para onde é que o troço sobe? Quem é que está mais em cima? O menos 1. Então, quem é o maior? O menos 1. O menos 6 está aqui embaixo. Na direção da onde sobe. Menos 1 é maior que menos 6. Certo? Aqui, negativo, negativo, positivo. Se eu devo 1 e eu tenho 6, sobra ou falta? Sobra. Quanto sobra? 5. Então, aquele 5 que eu achei lá contando e esse 5 daqui, mesma coisa. Certo? Vamos dar um pause para copiar. Então, aqui, pessoal, olha só. Uma segunda coisa que a gente já tem condições de entender tranquilamente nisso aqui é a distância do ponto até a origem. Tá? Como assim? Seguinte maneira. Dado o ponto P menos 2, 6, qual a distância OP do P até a origem? Bom, eu vou desenhar e vou mostrar para vocês. Pego um plano cartesiano, aqui está o meu Y, aqui está o meu X, 1, 2, na verdade eu quero 2 para trás, 1, 2, e 6 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui o meu ponto P. E eu quero saber qual é a distância do ponto P até a origem.
Como é que eu vou saber a distância de um troço que está inclinado? Pois agora nós vamos voltar umas boas aulas para trás. Por quê, professor? Porque a gente tem que enxergar quanto ele andou para cá mesmo? 2 passos para trás. Quanto ele andou para lá mesmo? 6 passos para cima. Que figura geométrica é essa aqui? Um triângulo retângulo. Se eu sei que esse tamanho aqui é 2 e que esse tamanho aqui é 6, o que eu uso para calcular esse tamanho aqui? O teorema de Pitágoras. Então, olha só. A gente aprendeu o teorema de Pitágoras, a gente fez exercícios do teorema de Pitágoras e agora a gente está vendo a aplicação do teorema de Pitágoras no plano cartesiano. E calcular essa distância aqui nada mais é do que calcular a hipotenusa, que é a soma dos quadrados dos catetos. Ah, mas era 2 negativo. E negativo ao quadrado não vai ficar positivo? Vai, né? Então não vamos preocupar. Ó, a distância vai ser 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. Total, 40. Esse quadrado vira raiz. E a minha distância é a raiz de 40. Pronto. Tem como simplificar a raiz de 40? Provavelmente tem. Por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Sai um 2, fica um 10. 2 raiz de 10 centímetros. Sério, senhor, que eu vou ter que fazer isso? Sério. Claro. Não é simplesmente fazer o teorema de Pitágoras. Vamos ver outro exemplo. Dado ponto que três, 4. Qual a distância da origem até o quê? Vamos ver? Vamos marcar o ponto Q. 1, 2, 3 para frente. 1, 2, 3, 4 para cima. Eu quero saber qual é esse tamanho aqui. Beleza. Quanto é que ele andou para frente? 3. Quanto é que ele andou para cima? 4. Teorema de Pitágoras. Preciso calcular. Vamos ver quem é que está antenado com a aula. Terno pitagórico. Se é 3 e 4, a hipotenusa vale 5. X ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 9 mais 16, que é 25. E a raiz de 25 é 5. Eu disse para vocês, se vocês gravarem os termos pitagóricos, passa menos trabalho. Mede 5. Certinho? Vamos copiar? Pause e eu já volto. Então vamos tentar exercitar o entendimento disso. Atividade 1. Traçar um plano cartesiano, marcar o ponto A e o ponto B, olhar se eles estão na mesma linha paralela ali ao X ou ao Y e
verificar qual é a distância entre eles. No 2, mesma coisa. Traçar um plano cartesiano, marcar os pontos C e D, verificar se eles estão numa linha paralela ao x ou ao y e calcular a distância entre eles. No 3, tem o ponto mais 4 mais 4. Qual é a distância da origem até ele? OF. E no 4, tem o ponto menos 6 mais 3. Qual é a distância da origem até ele? Certo? Tenta resolver. Desenha. Vai lá. Aplica. Se é só contagem. Se é algo que envolve o Teorema de Pitágoras. Resolveu, faz a fotinha e me manda. No próximo vídeo, a gente vai continuar olhando esse assunto. Espero por vocês. Ó o pause aí. Tchau, tchau.